Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, primeiro dia da Semana Santa. Queridos irmãos, esta é a grande semana. É assim que os antigos cristãos, que na igreja antiga era chamada esta semana. A grande semana. A semana mais importante do ano litúrgico, porque culmina com a celebração da Páscoa do Senhor. Nós podemos assim dividir a Semana Santa em três níveis, cada um mais importante do que o outro. Primeiro, a semana toda, de domingo, hoje, a domingo próximo. Então, a Semana Santa, a grande semana, a semana da Páscoa. Depois, nesses dias, um segundo nível de mais importância, o Tríduo Pascal. E quando é o Tríduo Pascal? A quinta, sexta, o sábado e o domingo da ressurreição. São o miolo da Semana Santa, o tríduo. Você pode dizer, mas tríduos são 3 dias. E como é que o tríduo compõe-se da quinta, da sexta, do sábado e domingo? É que lembre, eu já expliquei isso aqui, todo ano eu explico, viu? Lembre, o dia, para os judeus, começam ao entardecer, não à meia-noite. Então, quando brilham as 3 primeiras estrelas no céu, começa um novo dia. Assim, o primeiro dia do tríduo é a quinta-feira à tarde e a sexta-feira. O tríduo começa ao entardecer da quinta-feira. E o que é que a gente celebra no primeiro dia do tríduo? Na quinta tarde e na sexta? A gente celebra isto. O Filho de Deus, o nosso Salvador Jesus, entregou-se por nós até a morte. Pronto, uma entrega de amor. Na quinta-feira ele se entregou no pão e no vinho. E na sexta-feira, aquilo que ele fez sacramentalmente, ritualmente na ceia, ele fez na cruz. Ele se quebrou no pão, se derramou no vinho, porque ia se quebrar, ia se derramar na cruz. Compreende? Então, o primeiro dia do tríduo celebra esta entrega de amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Cristo por nós se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Não há maior prova de amor que dar a vida pelos amigos. Então, quanto de gratidão, quanto de contemplação nós devemos ter nessa quinta e na sexta-feira santa. Depois, o segundo dia do tríduo, o sábado santo. Ele entrou na morte. Porque, preste bem atenção, meu irmão, morrer não é somente fechar os olhos, ter o cérebro parado, deixando de funcionar, o coração parando de bater. Sim, essa é a parte externa da morte. Mas o que é a morte? É entrar na passividade total. Morrer é sair deste mundo. Morrer é correr o risco de entrar no nada, no vazio. Pois bem, no sábado santo, o nosso Salvador passou na morte. Ele entrou na morte naquela sexta, às 3 horas da tarde. A partir dali, Jesus não está mais no mundo. A partir dali, Jesus não está mais na cruz. Não, na cruz não está Jesus. Na cruz está um cadáver. Um cadáver, sem vida. Vejam, subiram na cruz Jesus. Desceram da cruz um cadáver. Um cadáver. E o Senhor, onde está? O Senhor entrou na morte. Seu corpo está morto, é cadavérico. Sua alma humana, separada do corpo, está na situação de morte, de humilhação. Então, o sábado santo celebra isso. E no domingo, o terceiro dia do tríduo, ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Então, ele entregou-se por nós até a morte, primeiro dia, quinta e sexta. Ele entrou na morte, ficou na morte, engolido pela morte, o sábado. Ele venceu a morte. Ele saiu do outro lado da morte, o domingo. Venceu a morte. Ele não voltou para essa vida. Ele foi para frente, atravessou a morte e nunca mais vai vê-la. Entrou do outro lado, do lado do Pai, onde tudo é vida. Imolado já não morre, morto vive para sempre. Então, vamos lá. Primeiro nível da Semana Santa, vai de domingo a domingo, os dias todos da Semana Santa. O segundo nível, o Tríduo Pascal. A quinta, sexta, primeiro dia, o sábado, segundo dia,
O domingo, o terceiro dia. E o miolo do trido, o domingo da ressurreição. O domingo da ressurreição. Aí é o grande dia. E se você perguntar em dia, o miolo do domingo da ressurreição? A vigília pascal. Ah, mas a vigília é celebrada no sábado. Não, é na noite, do sábado para o domingo. Por isso, quanto mais tarde celebrar a vigília, melhor. O ideal seria começar às 10 da noite, às 11 da noite. O problema é que hoje, né, a dinâmica da cidade grande, o comodismo, mas também o perigo para a segurança nas nossas cidades. Então se celebra mais cedo, às vezes às 8 da noite. Mas deve celebrar sempre já à noite, não pode celebrar a vigília pascal tendo ainda sol. É à noite e é o centro. A vigília pascal é a celebração solene da ressurreição do Senhor. É o momento mais importante do ano, mais sagrado. Então, é a celebração por excelência. A Semana Santa é santa por causa desta celebração da vigília. Porque caminha, prepara para esta celebração da vigília. Pois bem, é esta semana tão solene que nós estamos começando hoje com o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Este é o título oficial do dia de hoje. Porque a igreja celebra duas coisas, com duas celebrações diferentes. Primeiro, Domingo de Ramos. Porque nesse dia, Jesus entrou em Jerusalém e foi recebido os judeus com ramos nas mãos, aclamando-o como filho de Davi, Messias, Salvador. A igreja celebra isso com a bênção e a procissão dos ramos. Então, Domingo de Ramos, porque neste domingo há a procissão e a bênção com os ramos. Mas também é o domingo da Paixão do Senhor. Por quê? Porque terminada a procissão, se celebra a missa da Paixão. Veja como é interessante. A procissão é de ramos, a missa é da Paixão. Na missa não se fala mais nos ramos. Na missa, o evangelho não é de ramos, o evangelho é o da Paixão do Senhor. Tem o evangelho da procissão, que é o dos ramos. É o que a gente vai ler aqui porque é curto. Mas o evangelho da missa, hoje, é o da Paixão. E como é o ano C, a Paixão segundo São Lucas. No ano A, a Paixão segundo São Mateus. No ano B, a Paixão segundo São Marcos. No ano C, a Paixão segundo São Lucas. E a Paixão segundo São João? Todo ano na Sexta-feira Santa. Então assim, está certo? E por que essa missa da Paixão do Senhor? Porque antigamente, lembre, a Igreja de Cristo tem 2000 anos. A Igreja de Cristo foi perseguida pelo Império Romano. Até o século III se celebrava a Semana Santa só no domingo. No domingo se celebrava a Páscoa, se lia o Evangelho da Ressurreição, como ainda hoje se faz, e no domingo anterior se lia o Evangelho da Paixão. Pronto. E nos dias da Semana Santa não tinha nada, porque os cristãos não podiam nem dizer que eram cristãos, quanto mais celebrar publicamente. Então, ainda hoje fica esse costume. Domingo da Paixão e domingo da Ressurreição. Por exemplo, quem não puder ir ao tríduo, às celebrações do tríduo pascal na quinta-feira, na sexta-feira, vai só no domingo da Paixão, hoje, e domingo que vem, domingo da Ressurreição. Celebrou a Páscoa. Está certo? Entendeu? Então hoje, Domingo de Ramos, com a procissão, e da Paixão do Senhor, com a missa da Paixão. Está aí, queridos irmãos. Este é o terceiro cântico do servo sofredor. Vamos ver. Se você se recorda, eu vou falar aqui umas coisas que todo ano eu falo. Durante a Semana Santa, a igreja vai usar muito os 4 cânticos do servo sofredor do profeta Isaías. Isso é uma coisa muito misteriosa. Esses cânticos são do século VI a.C. São 4 poemas que anunciam um personagem misterioso. É misterioso. Tem umas coisas assim comoventes nesses cânticos. Eles, primeiro, falam desse personagem que aparece como servo do Deus de Israel. É o meu servo, Deus diz. Segundo, esse personagem parece que é o povo de Israel. Se você olhar os 4 cânticos, tem horas que Deus diz, tu és o meu servo, Israel. Mas depois aparece claro que esse servo não é Israel. Porque diz que o servo vai morrer pelos pecados de Israel. Não basta seres meu servo
para redimir o povo de Israel. Eu farei de ti luz das nações. Então, quem é este servo? Este servo é Israel, o povo todo de Deus, do Antigo Testamento? Ou este servo é um personagem que vai morrer por Israel e pela humanidade? As duas coisas. Esse servo é o povo de Israel. Preste bem atenção no que eu vou dizer, que é muito importante. Só que o povo de Israel existe para Jesus. E o povo de Israel encontra o seu sentido em Jesus. O servo é Israel e o servo é Jesus, que representa Israel. Jesus que na carne dele levou os pecados de Israel. Isso aparece muitas vezes na Bíblia. Por exemplo, quando Jesus volta do Egito, São Mateus diz, isso se cumpriu, isso foi escrito, para que se cumprisse a escritura que diz, do Egito chamei o meu filho. Você se lembra dessa passagem? Aí, se você for olhar essa passagem, onde é que ela está? Ela está no profeta Oséias. E o que diz lá em Oséias? Oséias diz assim, olha, quando Israel era ainda uma criança, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Vejam, Jesus realiza na carne dele, Jesus realiza na vida dele a história de Israel. Então, essa profecia falava de Israel e falava de Jesus. Porque Jesus é o cumprimento, Jesus é a realização de tudo que foi vivido pelo povo de Israel. Você pode conferir isso, querendo, no profeta Oséias. Oséias, capítulo 11, versículo 1. Vou dar outro exemplo. Se você olhar o capítulo 5 do profeta Isaías, lá está dito, o meu amado plantou uma vinha, cercou-a, escolheu as melhores cepas de uva, construiu um lagar, uma torre, e quando veio o período da colheita, ao invés de dar uva doce, deu uva azeda. Aí tem lá, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E a casa de Judá é sua plantação preferida. Aí, Jesus diz, em João 15, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Veja, a vinha do Senhor é o povo de Israel. Mas a vinha que realiza a promessa verdadeira é Jesus. Ou seja, tudo o que acontece com Israel é profecia do que vai acontecer com Jesus. Israel existe para Jesus. Então o filho amado que Deus chamou do Egito é Israel e é Jesus. A videira é Israel e é Jesus. Quer ver outra coisa? Israel, 40 anos no deserto, foi tentado e caiu. O Israel verdadeiro é Jesus, que 40 dias é tentado e vence. Então, quem é o servo? O servo é Israel e é Jesus. Nos sofrimentos de Israel, já estão prenunciados os sofrimentos de Jesus. Só que o servo verdadeiro é Jesus. Israel é apenas uma profecia. Vou mostrar isso a você. Você pode olhar quando Jesus é batizado no Jordão. O que é que acontece? O que é que Deus diz? Deus diz, este é o meu filho amado, no qual eu coloco o meu bem-querer. Agora você olha Isaías 42, versículo 1. É o primeiro cântico do servo sofredor. Eis o meu servo, que eu escolhi, o meu eleito, no qual tenho prazer. Então veja, Deus está dizendo na hora do batismo de Jesus que ele é o servo. E ele é mais do que servo, ele é o filho. É por isso que nós vamos ouvir, durante esta Semana Santa, os 4 cânticos do servo sofredor. Hoje, estamos escutando o 3º cântico. Amanhã, segunda-feira santa, o 1º cântico. Terça-feira, o 2º cântico. Quarta-feira, o 3º cântico. E na sexta-feira santa, na primeira leitura, o 4º cântico. O servo é Jesus. Então veja aqui o que diz hoje, olha. O Senhor Deus deu-me uma língua habilidosa, para que
aos desanimados eu saiba ajudar com uma palavra. Toda manhã ele desperta meus ouvidos, para que, como bom discípulo, eu preste atenção. É uma coisa muito impressionante. O filho amado, vem trazer a palavra de Deus, a palavra de misericórdia, a palavra de salvação, a palavra que ergue a humanidade com o perdão e a bondade de Deus. Mas que coisa impressionante! O servo, o filho, antes de ser aquele que proclama a palavra de misericórdia, é aquele que deve escutar o Senhor. Que coisa linda! Veja, também o nosso Jesus precisou aprender a obedecer. A carta aos Hebreus diz isso, no capítulo 5, que ele, apesar de ser o filho, aprendeu a obedecer com sofrimentos. Está aqui, olha. Deu-me o Senhor Deus uma língua habilidosa. A língua é para quê? Para falar. A língua é para orientar. A língua é para consolar. Olhe, para que aos desanimados eu saiba ajudar com uma palavra. Muito bem. Só que antes de falar, antes de usar a língua, olhe, toda manhã ele desperta meus ouvidos, para que, como bom discípulo, eu preste atenção. O Senhor Deus abriu meus ouvidos e eu não fiquei revoltado, para trás não andei. Ou seja, nosso Senhor Jesus proclama a palavra do Pai, porque primeiro ouviu o Pai, primeiro aprendeu a obedecer ao Pai. E o que foi que o Pai ensinou a Jesus? Ensinou a Jesus que a salvação que ele veio trazer ia passar pela cruz. Ia passar pelo sofrimento. Ia passar pela morte. E olha aqui, o Senhor Deus abriu meus ouvidos. Eu não fiquei revoltado. Para trás eu não andei. Não correu da missão, não. Aprendeu a obedecer. Nós vamos escutar. Nós vamos escutar na paixão. Jesus dizendo, Pai, se esse cálice puder passar sem que eu beba, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Veja, o Senhor Deus ensinou-me e eu não fechei os ouvidos. Como é duro obedecer o Senhor. Como é duro manter os ouvidos abertos para o Senhor. Como é duro fazer na nossa vida a vontade de Deus, quando a vontade de Deus não é a nossa vontade. Vejam, Jesus aprende. Jesus acolhe a vontade do Pai. Jesus deixa a vontade humana dele de lado e abraça a vontade do Pai. Meus irmãos, sem isso não há salvação. Nós somos salvos pela obediência amorosa de Cristo. Cristo por nós se fez obediente até a morte e morte de cruz. Está lá no capítulo 2 da carta aos Filipenses, versículos 5 e seguintes. Então, entrar nessa obediência de Cristo é o caminho do cristão. Vocês vejam como o mundo não entende isso. Agora, com a eleição do novo Papa, aí chega a dar tristeza, porque é o mesmo ien. Esse Papa vai agora mudar as coisas, esse Papa vai permitir agora, por exemplo, o aborto, vai permitir agora que padres se casem, esse Papa vai permitir agora que homossexuais se casem na igreja, vai permitir que quem já é divorciado se case de novo. Não, não, não e não, para todas as respostas. Porque o Papa não é o dono da verdade, não é o dono da igreja. O Papa é o primeiro que deve ouvir e obedecer. Ou seja, o Papa é o primeiro que deve confirmar os irmãos na fé. E a fé exige obediência a Deus. Aqui está o escândalo. Porque o mundo queria que Cristo se convertesse ao mundo. O mundo quer que a igreja se converta a ele. Mas não, o caminho é exatamente o contrário. Nós temos de nos converter ao Senhor. E não existe conversão sem a escuta da vontade do Senhor. E sem a obediência à palavra do Senhor. Então aqui está o próprio Jesus, aprendeu a obedecer. Olha como continua a leitura, escute só. Olhe o preço de obedecer. É o preço que Cristo pagou e que a igreja tem de pagar e que você e eu temos de pagar. Apresentei as costas aos que me queriam bater.
Ofereci o queixo aos que me queriam arrancar a barba, e nem desviei o rosto dos insultos e dos escarros. Está aí, meus irmãos. Sem a cruz, você não pode seguir Jesus. Fazendo o jogo do mundo, você trai o Senhor. Por quê? Porque o mundo tem como critério a si próprio. É verdade o que a moda do mundo acha que é verdade? É ultrapassado o que a moda do mundo acha que é ultrapassado? Esse não pode ser o critério do cristão. Este não pode ser o critério da igreja. O critério da igreja é outro. O critério da igreja é Cristo. Aquilo que São Paulo dizia aos coríntios: quando eu estive entre vós, não quis saber de outra coisa, a não ser de Jesus e de Jesus crucificado. Não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria da cruz. Eis aqui a ciência da cruz de Cristo. É isso que o servo faz. Apresentei as costas aos que me queriam bater. Ofereci o queixo aos que me queriam arrancar a barba. E nem desviei o rosto dos insultos e dos escarros. Como é que ele aguentou isso? Olha aqui. O Senhor Deus é o meu aliado. Por isso jamais ficarei derrotado. Fico de rosto impassível, duro como pedra, porque sei que não vou me sentir um fracassado. Ao meu lado está aquele que me declara justo. Quem vai demandar contra mim? Quem será meu adversário que vem enfrentar-me? Eis, meu advogado é o Senhor Deus. Quem vai condenar-me? Está aqui. Ou seja, onde é que está a força do servo? Em Deus. Onde é que está a segurança do servo? Em Deus. O servo procura a aprovação de quem? De Deus. Esse é o caminho do cristão. Este é o caminho da igreja. Não buscar o aplauso do mundo. Não o oba-oba do mundo, mas a fidelidade a Deus, ao Senhor que me falou, ao Senhor que me abriu o ouvido. E a palavra que Deus me fala faz sofrer a mim. A mim. Essa semana uma pessoa me dizia: o senhor é um homem abençoado, não terá nunca problema sério de saúde. É exatamente o contrário. Quem é o abençoado por excelência? Jesus, morreu na cruz. Os apóstolos do Senhor, todos morreram assassinados, menos São João Evangelista, esse mesmo foi preso, perseguido, segundo a tradição, jogado até numa panelona de óleo fervendo. Então, veja, a bênção não quer dizer dinheiro, não quer dizer vida fácil. Sabe qual é a bênção de Deus? Sabe qual é a maior bênção da vida? É unir-se a Jesus, nosso Senhor. É estar com Ele, seja na alegria, como no sofrimento, seja na vida, como na morte. A verdadeira alegria, a verdadeira bênção da vida, a verdadeira riqueza, a verdadeira paz, é nunca se afastar do amor de Cristo. E o amor de Cristo me leva a participar da paixão de Cristo. Jesus, no fim da sua vida, no capítulo 22 de São Lucas, ele vai dizer aos discípulos: fostes vós que permanecestes comigo em todas as minhas tribulações. Que coisa mais linda! Essa é a verdadeira paz. Essa é a verdadeira alegria. Essa é a verdadeira herança. Essa é a verdadeira glória do cristão. Permanecer com Cristo em todas as suas tribulações. Querido irmão, nestes dias da Semana Santa, permaneçamos unidos a Jesus. Como ele diz, vou repetir, Lucas 22, versículo 28. Você leia, medite, nessa Semana Santa, guarda essa frase de Jesus. Lucas 22, versículo 28. Vós sois aqueles que permaneceram comigo em minhas provações. Quando formos meditar, quando formos celebrar nesta semana os mistérios da paixão do Senhor, que a gente esteja unido a Ele. Una a Ele a nossa vida, as nossas cruzes, as nossas lágrimas, as nossas dificuldades, as crises, as lágrimas, os sofrimentos do mundo. Nosso Senhor a tudo dá sentido. Nosso Senhor a tudo toma no seu coração. Nosso Senhor a tudo redime com o seu amor. Muito bem. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.
porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Depois de termos meditado na primeira leitura, o terceiro dos 4 cânticos do servo sofredor, vamos agora juntos rezar o Salmo 21, 22, que é um salmo preciosíssimo. Jesus, na cruz, recitou esse salmo. Recitou o primeiro versículo. Não poderia recitar o salmo todo, porque estava esgotado, acabado, extenuado. Mas ele rezou: meu Deus, por que me abandonastes? E aqui, vejam, é interessante, deixa eu explicar uma coisa. As pessoas dizem assim, mas Jesus se desesperou na cruz? Não. Jesus se revoltou contra o Pai? Não. Jesus experimenta na cruz toda aquela sensação de desamparo, de abandono, de escuridão. Mas no mais profundo do seu coração ele sabe que o Pai está com ele. E por isso ele reza esse salmo, porque nesse salmo, veja, está predita a sua paixão. Em Jesus se cumprem as palavras desse salmo. Riem de mim os que me veem. Cães numerosos me rodeiam. Transpassaram minhas mãos e os meus pés. Eu posso contar todos os meus ossos. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. A prova de que Jesus está rezando esse salmo é que ele não diz, meu Pai, por que me abandonaste? Jesus nunca chama meu Deus. Ele diz sempre meu Pai. Sempre se refere a Deus como Pai. E por que agora ele disse meu Deus, meu Deus? Porque ele está citando de có. Ele está recitando de có. Como você de có reza o Pai Nosso? Ele está de có recitando o primeiro versículo desse salmo. Então, para entender o que Jesus está sentindo, para entender o que vai no coração dele, é só rezar esse salmo todo. É um salmo de desamparo, de profundo abandono, de profunda escuridão, mas de profunda confiança em Deus. Olha como termina o salmo. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos. E no meio da assembleia, quer dizer, da igreja, hei de louvar-vos. E depois olha para toda a igreja e diz, vós que temeis o Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó, somos nós. Respeitai-o, toda a raça de Israel. Porque ele não abandonou o justo na sua dor. E eu para ele vivo. Aqui já estou citando de qual salmo, porque não está na missa de hoje. Eu para ele vivo, minha descendência haverá de servi-lo. Cumpriu-se esse salmo. Ou seja, através das dores do servo, da escuridão do servo, do desamparo do servo, Deus deu ao servo uma descendência. Somos nós. Deus deu ao servo uma multidão, um povo. Eu para ele vivo e minha descendência, olhe nós, haverá de servi-lo. É belíssimo, está aí. Veja, é a nossa fé. Jesus é Deus. Olhe como é que São Paulo começa. Jesus, ele tinha condição divina. Jesus é Deus, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo. Jesus não é só um grande homem, nem um grande profeta. Não, Jesus é Deus, Deus. Através dele, para ele, tudo foi criado no céu e na terra. Tudo existe por ele, através dele, e tudo vai para ele. Jesus é o Deus eterno. Esse Deus infinito. Olhe para um céu estrelado. Olhe a grandeza do mar, olhe a força do vento. Olhe, tudo isso foi feito pelo nosso Jesus. É impressionante. Parece coisa de doido. Tudo foi feito pelo Pai, através dele, do Filho e para o Filho. Mas ele não se prevaleceu de ser igual a Deus. Ele não se apegou a isso. A gente se apega a tanto lixo. Nosso Senhor não se apegou a ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. São Paulo usa um verbo grego, que é fortíssimo. Ekenosen. Ou seja, ele murchou, ele se esvaziou, ele aniquilou-se. Ele, sendo Deus, se humilhou até se fazer homem. Se fazer isso que a gente é, nada. O que é que a gente é? Pó. Como foi que começou a quaresma? Lembra-te, tu és
pó, pois ele se fez pó. Sem deixar de ser Deus, ele encobriu a glória dele. Ele viveu tudo o que a gente vive. Teve sede, teve fome, cansou-se, teve medo. Tá certo? Teve tudo o que nós tivemos, menos o pecado. Então ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Tá vendo? Achou pouco? Escute mais. Sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente. Aquilo que eu falava quando eu comentei a primeira leitura. Tornando-se obediente até a morte. Ele não só foi servo, mas servo até a morte. Ele não só tomou a condição humana, mas tomou nossa condição humana mortal até a morte. Acha pouco? Tem mais. E morte de cruz. Não morreu na cama dele. Não morreu aplaudido e honrado. Morreu assassinado. Morreu como um malfeitor. Morreu como um amaldiçoado de Deus. A morte de cruz era a morte mais vergonhosa que existia. Então veja, o filho que é o mais alto é Deus, desceu até o mais baixo, a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente. E deu-lhe o nome que está acima de todos os nomes. Que nome é esse que o Pai dá ao Filho? O nome de Senhor. Você pode dizer, mas Jesus não já era o Senhor? Aqui é diferente. Aqui ele é Senhor como homem. É o corpo humano dele, é a alma humana dele que são glorificados pelo Espírito Santo do Pai. É o homem Jesus que está agora cheio de glória. O Pai glorificou o seu Filho como homem e deu-lhe o nome acima de todo nome, o nome de Senhor, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Ou seja, o senhorio de Cristo abrange tudo. Nada está fora do poder de Cristo. Por isso quem se entrega a horóscopo, quem se entrega a cartomante, quem se entrega a essas coisas, peca. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor, não das mãos dessas outras coisas. Toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus é o Senhor. Ele é Senhor. Por isso a gente se ajoelha. Por isso a gente se ajoelha na hora da consagração. Não fica em pé, se ajoelha. Não sei que tem problema de saúde. Veja, o Santo Padre Francisco, ele quando consagra o corpo e sangue de Cristo, ele não se ajoelha, ele se dobra. Faz uma reverência profunda, porque ele tem problema de joelho. Vou logo avisando. Ele tem problema de joelho. Ele pode se ajoelhar com os dois joelhos, no genoflexório mais fofinho, almofadado, ele se ajoelha. Pode olhar que ele se ajoelha. Mas quando na missa, para dobrar um joelho só, eu não sei qual é o problema que ele tem. Talvez seja artrose. Pelo que eu vi na semana passada, na terça-feira passada, na missa de inauguração, ele desceu as escadas do altar da confissão para incensar o túmulo de Pedro. Ele desceu ajudado. Eu vi que depois do último degrau ele estava meio manco, como se o joelho tivesse dolorido. Mas todo joelho se dobra diante de Jesus, nosso Senhor. Mas não basta dobrar o joelho da sua perna, é preciso dobrar o joelho do coração. Aceitar o senhorio de Cristo na sua vida. Porque esse Jesus que é seu Senhor, foi seu servo. Esse Jesus, diante de quem a gente deve dobrar o joelho, ajoelhou-se diante da gente na quinta-feira santa para lavar os pés da gente. Pois bem, toda língua proclame que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quer glorificar o Pai? Dobre os joelhos diante de Jesus. Está aí a entrada de Jesus em Jerusalém. Vamos lá, deixe-me explicar algumas coisas importantes. São 6 dias antes da Páscoa. Jerusalém está fervilhando de gente. E Jesus está chegando em Jerusalém para celebrar a Páscoa. É a sua última Páscoa. Ele chega em Jerusalém pelo Monte das Oliveiras. Ele está vindo do Rio Jordão. Veio para Jerusalém pelo Rio Jordão. Em Jericó se lavou. Fez a última purificação que os fiéis judeus faziam. E então sobe o último pedaço do caminho até Jerusalém. O Monte das Oliveiras dá para Jerusalém.
Na parte de trás do Monte das Oliveiras estão as aldeias de Betfagé e Betânia. É por ali que Jesus vem. Porque Jesus tem amigos ali. Quem é que morava em Betânia? Quem é? Marta, Maria e Lázaro. Jesus vai passar a semana assim, viu? Dorme ou no Monte das Oliveiras, no jardim, ou na casa de Lázaro. E de manhã cedo vai para Jerusalém, mas não dorme em Jerusalém, porque estão querendo pegá-lo, estão querendo matá-lo. E a sua hora ainda não chegou. Então é assim que ele faz. De madrugada já está no templo. E ao anoitecer vai para o Monte das Oliveiras, que ninguém sabia que ele dormia ali, ou para a casa de Marta, Maria e Lázaro. Foi nessa ocasião que Maria lavou os pés do Senhor. Com perfume. Judas, demagogozinho, por que não vendeu esse perfume para dar aos pobres? Aí Jesus corta a demagogia de Judas. Pobres sempre tereis entre vós. Quanto a mim, Judas, você vai me matar, né, Judas? Nem sempre me tereis. Ó, Judas, ela está me preparando para a sepultura. Porque você já me matou no seu coração. O seu discurso de pobre não vale um tostão furado. Meus irmãos, a coisa é séria. Então vejam, Jesus, no domingo, passando por Betânia e Betfagé, enviou 2 dos seus discípulos dizendo: ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado. Atenção para esse jumentinho amarrado, atenção, que nunca foi montado. Um jumentinho 0 quilômetro, tá vendo? Saído da concessionária. Desamarrai-o e trazei-o aqui. E se alguém por acaso vos perguntar por que desamarrais o jumentinho, a resposta é uma só: o Senhor precisa dele. Esse jumentinho tem dono. Por que esse jumentinho tão importante? Por causa de 2 textos da Sagrada Escritura. Primeiro, o livro do Gênesis. Gênesis 49. O velho Jacó, para morrer, já cego, vai abençoar cada um dos 12 filhos. Quando chega a vez de Judá, tá certo? Versículo 10 diz assim, escute só, falando de Judá: o cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão os povos. Está falando do Messias, está certo? Ele ata a videira o jumentinho, a parreira escolhida o filho da jumenta, lava no vinho a veste e no sangue das uvas a roupa. É o que vai acontecer. Ele vai lavar no sangue a sua roupa, tá certo? Ele vai lutar a guerra contra o pecado do mundo. Nessa hora das trevas, ele vai vencer o reino de Satanás. Está vendo o jumentinho aqui? E depois, quando o rei Davi, olhe no primeiro livro dos reis, no capítulo 1, quando Davi escolhe Salomão para sucedê-lo, veja aí a partir do versículo 32, primeiro livro dos reis, 1, 32 e seguintes. Davi ordenou: chamai-me o sacerdote Sadoque, o profeta Natã e Banaías, filho de Joiada. Quando eles compareceram diante do rei, o rei disse: tomai convosco os servos do vosso amo, fazei montar no meu jumentinho o meu filho Salomão, descer com ele a Giom. Então, atenção, olha aqui, olha só. Tocareis então a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subireis então atrás dele e ele virá sentar no trono no meu lugar. Está aí. Os sacerdotes então foram, colocaram Salomão no jumentinho. É exatamente. Jesus é o verdadeiro descendente de Davi. Jesus é o verdadeiro Salomão. Shalom vem de Shalom, o pacífico. Jesus é o verdadeiro príncipe da paz, que entra no jumentinho. Está vendo como a Escritura é? Vocês estão vendo? Nosso Senhor cumpre a Escritura. Por isso Jesus diz: desamarrai o jumentinho. O Senhor precisa dele. Quem é esse Senhor? O verdadeiro príncipe da paz. O verdadeiro Salomão. Então, por isso que o povo quando vê Jesus no jumentinho, entrando em Jerusalém, diz: ele é o filho de Davi. Ele é o verdadeiro Salomão. Hosana, Hosana ao filho de Davi.
Hosana! E quando passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu, Shalom no céu. Shalom de Salomão, Shalom do Salomão, Shalom, paz do verdadeiro descendente de Davi. Paz. Então o povo proclama Jesus como o Messias, mas é o Messias que vem para lavar suas vestes no sangue. Vem, não na glória. Salomão, no Antigo Testamento, vem no esplendor. Jesus vem no sangue. Vai ser coroado de espinhos. Tem como trono a cruz. Está aí. Por isso, os escribas e os fariseus dizem, mande o povo se calar. Mande o povo se calar. Jesus disse, se eles se calarem, as pedras falarão. Da boca dos inocentes, dos pequenos sairá o meu louvor. Jesus é de verdade o Messias. Muito bem, hoje na procissão com os ramos, nós vamos levando ramos. Não é para ir dançando nem sambando não, é para ir de modo composto e digno. Tá certo? O que é que significa aquele ramo nas nossas mãos? Significa isso. Nas nossas ruas, a gente vai dizer, nós cremos que Jesus é o Messias. Segundo, nós estamos dispostos a segui-lo até a cruz. Terceiro, nós proclamamos que ele é rei, mas é um rei crucificado. O Santo Padre, o Papa Francisco, disse muito bonito aos cardeais no dia seguinte à eleição dele. Jesus sem a cruz? Não. Não. Seguir Jesus. Jesus crucificado. Seguir Jesus derramando sangue por ele. Este é o verdadeiro testemunho. Esta é a verdadeira missão. Esta é a verdadeira glória da igreja. Cristo e Cristo crucificado. Muito bem, esse ramo que você hoje vai ter na mão, guarde o ano todinho, para lembrar quem é o seu Senhor, quem é o seu Rei, e para lembrar que você jurou ir com ele até a cruz. Então, quando a cruz bater nas suas costas, no lombo, durante o ano, olhe para os ramos e diga, Senhor, eu estou contigo, eu permanecerei contigo em todas as tribulações. E na quarta-feira de cinzas do ano que vem, dê lá para a paróquia, para que seja queimado e se façam as cinzas da quarta-feira de cinzas. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Lembre então, nos dias da Semana Santa, se puder ir à missa todos os dias, pelo menos medite em casa os cânticos do servo sofredor, no profeta Isaías, também o Salmo 21, 22, esse que nós rezamos hoje, o Salmo 30, que é o Salmo que a gente reza na Sexta-feira Santa. Meu Deus, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus rezou, né? A última frase dele foi tirada desse Salmo. Esse Salmo mostra bem também a paixão de Cristo. Medite na paixão de Cristo segundo São Lucas. E procure, se não se confessou ainda, confessar-se para celebrar bem a Santa Páscoa. Procure saber os horários das celebrações da Semana Santa na sua paróquia, para participar de todinhas. Unir-se na liturgia ao Cristo no mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Agora, de todo o coração, eu lhes dou a bênção. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.